ordem do dia está aberta, a sessão está aberta com a ordem do dia. A presidente solicita aos 9 vereadores que registrem presença. Questão de ordem, senhor presidente. Um minutinho, por favor, vereador. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Questão de ordem, vereador Nilton Santos. Só para mencionar a presença no plenário do nosso amigo Mael, da União Resgate. Seja bem-vindo, Mael. Questão de ordem, presidente. A questão de ordem, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inversão de pauta do item 4º, visto que a família se encontra aqui, então eu já gostaria de poder apreciar esse projeto. Obrigado. Precisa da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Marcos Xavier. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Item 4 da pauta, projeto de lei 55/2018. De autoria do novo vereador Estevão Nogueira, que perpetua o nome de Wilson Edson Cana na praça rotatória do Parque Hipólito Gleba de descrição número 458200100, no cruzamento da via Luiz Varga com as ruas Araceles Destro Panini e Placidina Ferreira Braga, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Presidente, eu desejo discutir. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Mais uma vez, boa noite, presidente, nobres pares, público que nos acompanha, e boa noite especial à família do seu Wilson que se encontra aqui. Gostaria de nominar, né, a dona Cida, que foi esposa do seu Wilson, a Eliana, o Anderson, meu amigo Andinho, o Edson não está aqui, mas a esposa dele está aqui, todos eram filhos dele. Também estão aqui as netas dele, a Daiane, a Larissa, né, a esposa do Andinho, que é a Tatiane. Também está aqui a Natália, o Ismael, que foi genro também do seu Wilson. Bom, senhor presidente, nobres pares, o que falar do seu Wilson? Seu Wilson, eu gosto de falar da infância, porque é na infância que nós temos os momentos mais marcantes. É naquele momento em que as nossas memórias elas se fixam com mais solidez, porque é tudo muito à flor da pele na infância, quando a gente vive. E eu me lembro do seu Wilson. A nossa família ficou próxima, e a nossa família, assim, desde a infância eu pude conviver, né, na casa do Ismael, e o seu Wilson sempre estava presente. E ele me lembra muito meu avô Pedro. A sua postura sempre muito firme, uma postura idônea, caráter irrepreensível, e eu peço até desculpas aqui pela emoção, porque quando eu lembro do seu Wilson, me recordo daqueles momentos que nós tínhamos de lazer, e geralmente quando nós nos reuníamos, e ele ali na simplicidade dele, ele estava sempre ali, deixando o ambiente sempre mais agradável. E às vezes até passava despercebida a presença dele. Aí de repente, numa tiradinha de sarro, né, numa palavrinha que ele soltava ali, né, tornava o ambiente muito mais alegre, muito mais leve. O seu Wilson, ele era um senhor sempre muito comprometido
com a família, sempre muito comprometido com o trabalho, tanto em que todas as empresas que ele trabalhou, ele foi uma pessoa, obrigado, Mir, ele foi uma pessoa que sempre teve muito tempo de registro. Ele trabalhou por muito tempo na União Resgate, propriedade do Mael, trabalhou muito tempo no Lazinho, trabalhou muito tempo, ou seja, em todos os lugares por onde ele passou, ele sempre foi muito comprometido com o trabalho, né? Então, sempre teve muito tempo de trabalho nas empresas. Isso mostra o caráter e idoneidade que ele sempre teve. E, assim, o que é mais marcante, Rafael, é que a passagem dele foi uma situação, né, até chocante para nós, porque ele, sempre comprometido com o trabalho, ele, né, veio a falecer por conta de um acidente de trabalho. Ele estava a trabalho, estava voltando de um serviço de socorro, um serviço de táxi que ele sempre fazia ultimamente. Então, ele até disse, né, que se um dia ele viesse a falecer, ele queria falecer trabalhando. E assim aconteceu. E até a escolha do lugar, né, ali na Via Luiz Vargas, foi dado por Deus, porque é bem de frente com a União Resgate. Então, aquela rotatória na frente à União Resgate, onde ele trabalhava, e foi o último trabalho da vida dele, quando ele retornava de um socorro, é que ele veio a falecer. Então, graças a Deus, nós conseguimos colocar ali na frente da União Resgate o nome do seu Wilson. Na verdade, gostaria então de contar com o voto favorável de todos os amigos vereadores, para que nós pudéssemos eternizar ali o nome do seu Wilson, né, o nosso saudoso seu Wilson, que foi de extrema importância na minha vida, né? Então, gostaria de mais uma vez pedir o voto favorável dos vereadores. Obrigado, presidente. Continue a discussão. A palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, na pessoa da Cida, quero cumprimentar toda a família. Na pessoa do Mael, quero cumprimentar todos os demais presentes. Eu me lembro muito, mas muito mesmo do senhor Wilson. Eu acho que os mais novos aqui na casa não se lembram, mas os mais antigos devem se lembrar quando, ali no Jardim Presidente Dutra, entre Presidente Dutra e Parque Hipólito, onde é hoje a Secretaria de Segurança, onde é o Residencial Bandeirantes, havia lá um campo de futebol, sem grama. Todos os sábados, a criançada ali da Alvorada, do Dutra, acredito, do Parque Hipólito, fazia um jogo no campão, a gente chamava de campão. E o Edson, o Andinho também. Mas vocês pegaram um pouco mais, vocês são um pouco mais novos. Eu e o Edson, nós somos da mesma idade. O Edson Jesus, cara, que é filho. E todo sábado a gente ia fazer aquele rachão no campo, tinha 40, 50 moleque. Darcy fazia aqueles, tirava impapar, time que perde sai, ficava o sábado todo brincando ali. De repente, num determinado momento, a família Salustiano, lá do Parque Hipólito, decidiu fazer um time só de molecada. Só moleque, sub-16. E o seu Wilson teve nas primeiras reuniões e acompanhava todos os jogos que fazia ali no campão. E o Edson foi o nosso goleiro por mais de 15 anos. Goleiro de Vila Nova por mais de 15 anos. Titular absoluto. E o seu Wilson acompanhava, fazia questão de acompanhar por várias razões. Primeiro, que ele também gostava de futebol. Segundo, porque queria saber o que se passava entre os filhos, entre a molecada, e estava perto, presente, e boa parte dos pais estava perto. Lembro, irmão, como se fosse hoje, nós fomos jogar em Rio Claro, a molecada, o seu Wilson tinha que ensinar para o Edson ir, meu pai tinha que ensinar, todo documento para sair fora de Limeira.
Que saudade daquele tempo. Seu Wilson presente, pessoa digna, honesta, né? E hoje, o vereador Estevão, com muita propriedade, coloca o nome do Wilson numa rotatória ali pertinho mesmo, do Dutra, do Alvorada e do Parque Hipólito. Mas que bons tempos que eram aqueles, não só pelo futebol, mas pessoa tão maravilhosa, tão bacana, tão decente, tão honrada que era o seu Wilson, acompanhava o time. Às vezes, aquele tempo, eu não sei como que era o Código de Trânsito, aliás, o Código de Trânsito é de 97, a gente ia de caminhão, alemão. Em cima do caminhão, cada um pagava o caminhão, trazia camisa para levar em casa, você deve lembrar disso, né? Então era assim o Vila Nova quando começou. E o seu Wilson, às vezes, ia junto com a gente, né? O Código de Trânsito é de 97, Lei 9.503 de 97, e tudo isso foi em 1981. Acho que a Carolina nem era nascida nessa época, né, Carol? Então, olha só que saudade né, dessas pessoas maravilhosas. E agora o vereador Estevão Nogueira, com muita propriedade, coloca o nome dessa pessoa tão decente, tão honrada, tão honesta, tão brilhante, numa rotatória tão pertinho, onde ele viveu quase toda a sua vida. E com certeza vai ser aprovado, estou um pouco emocionado, mas parabéns mais uma vez, Estevão. Quando você apresentou o projeto, eu fiquei já emocionado e com certeza todo mundo vai votar favorável, porque trata-se de eternizar o nome de uma pessoa decente, honrada, que brilhantemente passou por essa vida e deixou exemplo de caráter, ética, moral e decência. Continue em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra vereador Alemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, vereadoras público presente, parabéns, Estevão, pela lembrança, seu Wilson. Sempre tenho falado que eu gostaria de fazer homenagem a essa Câmara em vida para as pessoas. Mas, infelizmente, a lei manda a gente eternizar a pessoa quando ela morre. Seria por isso que nós temos que viver bem, bem com as pessoas, bem com a família, porque naquele dia, ou naquele grande dia, quando é tirada a nossa senha lá, e a gente precisa chorar pela despedida, a gente chora de saudades, nunca de remorso. Como o Jorge disse, o Estevão disse, do seu Wilson, né? Aqui a Eliana, o Landinho, o Edson, goleiro, ruim de bola. Mas é bom de bola, assim, o Edson é bom, goleiro. 1981, Mael já tinha 19 anos, meu Deus, aí fica falando que a Carol não tinha nem nascido ainda. Mas, vamos eternizar. A pessoa vai ter lá a lembrança, a saudade fica, mas a lembrança boa, Dona Cida, cadê Dona Cida? Perdi, ela está aqui. De homem honrado, cumpridor de seus deveres, bom pai, bom marido, trabalhador. A gente passa por essa terra, é assim, lembrando sempre que a nossa vida termina aqui mesmo, 70 anos, 80, o que a Bíblia nos ensina. Mas o importante é que nós cremos numa eternidade, e é essa que vale. E nós sabemos que o senhor Wilson está nessa eternidade, e é para lá que nós também queremos ir. Parabéns, Estevão, parabéns à família, parabéns no sentido de eternizar o nome do seu Wilson. Obrigado, viu, senhor presidente? Continue em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, especial Dona Cida, Andinho, Mael, toda a família. Estevão, falar do seu Wilson realmente é lembrar do passado, não tem como. Né, Andinho? Principalmente o quanto trabalho nós demos para ele, né? Pelo amor de Deus, ali naquele Alvorada ali, nós juntávamos a turma da Alvorada com a turma do Dutra, naquela idade, um tempo bom, não tinha maldade nenhuma, tinha, Andinho? Nós dava trabalho. Meu pai sempre foi muito amigo do seu Wilson, inclusive ali no Bar do Turco, onde eles ficavam ali, passavam a tarde feliz, e nós como criança abusava, né? A gente ia lá, via que o pai estava lá, saía aprontar, se aprontasse alguma coisa, voltava depois. Como eu disse para a vereadora Érica, voltava depois ali, porque o pai cobria tudo. Quantas vezes o seu Wilson já não correu atrás de nós, querendo bater na gente? Lembra disso, Sandinho? Na verdade, a gente nós éramos imperativos, era criança feliz. E o seu Wilson, com aquela personalidade dele forte, que sempre foi,
de homem honesto, mas uma personalidade forte. Por quê? Porque queria dar o melhor. Meu pai também. Aqui faço lembrança do meu pai, que deve estar me assistindo. Mas era isso. Criou o Andinho, criou eu não esqueci o nome da Athalia, Eliana. E criou bem. Então, essa lembrança que a gente tem do seu Wilson é uma lembrança gostosa. É uma lembrança que nós demos muita risada juntas. E o lugar que foi escolhido, Mael, não podia ser outro. É um lugar apropriado, ali na frente da União Resgate, onde ele teve a vida dele. Eu lembro muito, num domingo, que nós estávamos todos... eu acho que era ali no Bar do Tomé ainda, Andinho. Nós estávamos todos fazendo um churrasco. E aconteceu um acidente até que grave, eu acho que foi um dos mais graves. Teve na década de 90. E daí saiu aquele rádio Mael procurando. Saiu o seu Wilson. E nessa foi eu e o Andinho juntos. Você lembra, Andinho? Nós entramos dentro do caminhão, fomos até lá. Então ele não tinha medo. E era pau para qualquer hora. Podia ser de madrugada, né, Mael? Podia ser de dia, podia ser de noite. Ia lá, pegava o caminhão e fazia o trabalho dele, senhor presidente. Com muita, vamos dizer assim, muita coragem. Porque via coisa ali que é difícil, né, Andinho? Vocês passavam por situações ali que o Mael sabe muito bem disso também, que já precisou. O Mael já pôs a mão na massa, né, Mael? Muito tempo. Então, assim, lembrar do seu Wilson, como disse o vereador Estevão, é com muita alegria. É com muita alegria. Gosto muito dessas homenagens. Como muito bem disse o vereador Lemão, infelizmente a gente não dá em vida. Mas quando vem a lembrança, e aí eu não posso me esquecer do seu Wilson, que ele era o único que tinha paciência para ensinar a gente criança ali a jogar um baralho, a fazer alguma coisa. O único que tinha paciência com a gente era ele. Porque do resto ali ninguém queria ensinar a gente. O seu Wilson vinha, ensinava, passava tardes com a gente ali. Então é uma lembrança gostosa que eu tenho do Edson. Também mais ou menos do goleiro, tá bom? Dá pro gasto, né, Jorge? Dá pro gasto. Então, assim, essa lembrança muito boa que me trouxe ali da minha infância no Jardim Alvorada, no Dutra, e agora sempre que eu passar na rotatória, vou lembrar sempre do seu pai, Andinho, uma pessoa maravilhosa, que só nos deixou coisas boas. O que eu tenho de lembrança do seu Wilson é só coisa boa. Então, parabenizar mais uma vez o vereador Estevão, toda a família. Agora nós vamos eternizar o nome do seu Wilson, porque eu creio que vai ser aprovado por unanimidade nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a família do senhor Wilson, não joguei no campão. Seu Wilson não correu atrás de mim. Mas o respeito que essa cidade tinha para com ele, e como é possível ver nesse plenário, era grande. E aqui me levanto para dizer, principalmente sobre o vereador Estevão, que traz a essa casa, nessa noite, a eternização do nome do seu Wilson. E mesmo que eu não o conhecesse, mesmo que todos os vereadores aqui não o conhecessem, se esse nome traz a esse plenário, ou melhor, é trazido a esse plenário pelo vereador Estevão, com certeza já seria merecedor do voto favorável de todos. Então, parabéns à família, e que também contribuíram para a formação de um vereador na estirpe, que é o vereador Estevão. Parabéns. Com certeza, essa mesma influência seu Wilson teve na vida de tantos. Muito obrigada pela presença essa noite e, com certeza, o voto é favorável. Continua a discussão. Não havendo o projeto de lei 55/2018, ele vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto. Constância Félix, por favor, responder a presença.
Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para justificativa de voto. Estevão Nogueira. Senhor presidente, me levanto para agradecer a todos os vereadores pelo voto favorável a esse projeto. Agradecer em especial ao vereador Jorge, ao Lemão, ao Cleiton, a Érica, que fizeram uso da palavra. Muito obrigado. E a família, fica aqui o registro, né, da minha gratidão pela amizade que temos. E agora nós temos eternizado o nome do seu Wilson, né, na rotatória, na frente da União Resgate, na via mais importante da nossa cidade, que é o anel viário. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores. Jorge Freitas. Na verdade, eu nem vou justificar, só parabenizar mais uma vez o vereador Estevão Nogueira. Estevão é uma referência de ética, igual outros vereadores da casa, mas também para registrar a presença do ex-vereador Luiz Fernando Silveira, Luizinho da Casa Quil, que também veio acompanhar esse projeto, entre outros. Parabéns, Luizinho. Obrigado pela presença. Só isso. Grande Luizinho. Item... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, eu peço a inversão de pauta no projeto número 6, que concede o título de cidadão limeirense, tendo em vista que o pastor Wilson está aqui, eu peço, por gentileza, a inversão de pauta. Precisa da anuência dos líderes. Marcos Xavier. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Carolina. Sim, presidente. Item 6 da pauta, projeto de decreto legislativo 11/2018, de autoria da nova vereadora Constância Bebete Dutra Félix, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor Wilson Roberto Alves. O projeto precisa de 2/3, o presidente vota. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Quero discutir, senhor presidente. A palavra a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, José Damix, nobres vereadores, plateia presente. Esse projeto, ele concede o título de cidadão limeirense ao pastor Wilson Roberto Alves. Eu vou ler um breve currículo do pastor. Bom, enfim, o nome completo é Wilson Roberto Alves, da esposa Cláudia Moraes Alves, os filhos Gabriel Moraes Alves, 21 anos, e o Mateus Moraes Alves, 18 anos. Ingressou no seminário presbiteriano em 1988, em São Paulo, onde ficou até 1991. Em 1992, ordenado ao Sagrado Ministério na cidade de Mococa, onde pastoreou por 3 anos. Foi transferido para Itanhandu, onde ficou de 1995 a 1996, sendo transferido para Limeira em 97. No dia 9/7/2000, foi designado pastor da Igreja Presbiteriana Manaim, no bairro Belim Ometo. Desde que chegou em Limeira, vem trabalhando com jovens, adolescentes, crianças e adultos na área social, emocional e espiritual, desenvolvendo trabalhos na escola bíblica de férias, recuperação de usuários de drogas, restauração familiar e promoção social de pessoas carentes na região dos bairros Belim Ometo, Abílio Pedro, Geada, Nossa Senhora das Dores, Morro Branco, Jardim Caeiras e Jardim São Francisco. Eu sei que o pastor tem um versículo que ele gosta muito, então eu coloquei aqui, pastor. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Nesse projeto, senhor presidente, eu tenho a honra, de ter aqui, o pastor, inclusive, está aqui com a gente nessa noite, e eu peço aos nobres vereadores, o voto favorável nessa moção.
É uma pessoa muito importante para a nossa igreja e o trabalho forte que ele faz na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo projeto de decreto legislativo, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Eu também queria. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Justificativa de voto. Justificativa de voto? Eu quero também. Wagner Barbosa? Eu vou justificar. Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, eu acabei por não ver a tela, mas acredito que todos os vereadores votaram. Todos os vereadores, né? Então, na minha fala, é agradecer a todos os vereadores dessa casa por esse voto favorável, né? E aí nós vamos marcar uma data para que o senhor venha até aqui para receber essa homenagem. Muito obrigada a todos os vereadores e obrigado realmente de coração ao pastor e o que ele simboliza para nós, para a nossa comunidade, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigada. Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, Constância, pelo título ao pastor Wilson. Aquele bairro onde tenha localizado a Igreja Presbiteriana, Belém Almeto, é um bairro carente, onde não só a parte social, mas também principalmente a parte espiritual, né? E quando tem pessoas que Deus levanta para poder fazer a sua obra, é muito importante, e Deus ele levanta quem Ele quer. E vocês, como igreja, não têm noção a missão grandiosa que tem de estar ali pregando o Evangelho, de recuperando as pessoas, trabalho social, trabalho ao amor ao próximo. Isso significa muito. Isso é um privilégio de poucos. E que se não tiver as pessoas que façam esse trabalho, quem vai fazer? Os órgãos públicos, eles têm a obrigação de fazer, tanto o município, o estado, o governo federal, mas não consegue realizar tudo. Imagina se não tivesse a igreja para dar esse suporte, esse alicerce, para poder ajudar os órgãos, principalmente no caso de Limeira, a prefeitura, né, vereador Helder, e poder contribuir com essa missão de ajudar o próximo. Então, aqui, o meu voto foi favorável, e dizer que é uma honraria dessa casa, as pessoas, é a maior honraria, as pessoas que construíram e constroem a história da cidade, não sendo limeirenses, mas pessoas que nem o senhor, pastor, o senhor constrói, é mais que limeirense, porque o senhor vive aqui, trabalha aqui e dá o exemplo aqui nessa cidade. Com isso, vai acima do limite do limeirense. E quantos limeirenses às vezes não têm coragem de poder sair da sua casa e fazer uma visita a uma pessoa que tanto precisa, que está enfermo? E as pessoas que poderiam receber, tem parentes, amigos, e colocando a sua vocação como pastor em prol de uma cidade chamada Limeira. Então nós, como Poder Legislativo, temos que agradecer e parabenizar a vereadora Constância, porque para nós é um privilégio de poder conceder esse título de cidadão limeirense ao senhor, por tudo aquilo que o senhor realiza e faz, e principalmente dirigido por Deus. Deus abençoe. Darcy Reis. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente parabenizar a vereadora Constância. O que dizer do pastor Wilson? Não sei o que dizer. Deus sabe tudo e todas as suas obras. Se eu fosse aqui
falar um pouco da sua vida, eu ia esquecer de muitas coisas boas da sua pessoa, da sua família, do seu trabalho. Então eu venho dizer aqui para você que Deus, o Todo-Poderoso, que conhece todas as suas obras, o teu coração, que continue te abençoando grandemente, você e toda a sua família. Essa é a frase que eu deixo para você. Que Deus continue te abençoando grandemente, você e toda a sua família. Parabéns. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, registrar a presença também do vereador Edmilson Gonçalves, que está no plenário, ex-vereador. Senhor presidente, vereadora Constância, parabéns pela homenagem. O título de cidadão limeirense ao pastor Wilson é merecidíssimo, não só pelos trabalhos espirituais, eclesiásticos que ele desenvolve lá na igreja, no Belinho Meto, em outras igrejas também, mas também pelas obras sociais. Eu vejo lá no cantinho o Dito, meu amigo Dito, a esposa do Dito, a Verenice, e juntamente com o pastor foram os fundadores do projeto Semeando João 3,16. Pouca gente sabe, mas a escola do Belinho Meto é uma das escolas que tem um melhor índice de disciplina, em razão, entre outras coisas, da atividade eclesiástica que é feita lá na escola. E nesse grupo, capitaneado pelo pastor Wilson, pela Verenice, pelo Dito, um monte de pessoas, não é só da igreja presbiteriana, da minha igreja batista, da igreja luterana, da igreja católica, um grupo de pessoas cristãs de todas as denominações participam nas escolas, justamente de todas as denominações, para que não haja uma igreja somente. E isso tem revertido em muito as ações em benefício das crianças na escola. E essa é um simples trabalho que foi fundado pelo pastor Wilson, juntamente com outras pessoas. Está lá o Dito, que também é fundador desse projeto, junto com a esposa dele. Então, Constância Félix, parabéns pelo projeto. Isso é importante. Na nossa passagem como vereador, passa rápido o momento, mas a gente vai eternizar na história de Limeira o nome daqueles que de fato fizeram coisas brilhantes para a nossa querida Limeira. Obrigado. Alemão. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Parabéns, vereadora Constância, pastor Wilson. Me lembro quando fui na sua igreja, que nem asfalto tinha lá ainda, na Pracinha da Paz, né? Frente da escola Mário Covas, Jardim Belinho Meto. Cidade, né? Porque hoje nós temos tudo naquele bairro. Bairro que tem sido evangelizado, começou um trabalho com a igreja presbiteriana, hoje do lado lá da igreja do senhor tem a igreja Assembleia de Deus, temos a quadrangular que também estava ali perto, graças a Deus. Além de pensar na parte espiritual, tem pensado e muito em trazer as crianças, vereadora Érica, e a família, pensar na família, nas crianças, como disse o vereador Jorge. Um trabalho que não é de uma denominação só, mas que é feito com todo o carinho por todos. Merecedor do título. Até demorou para ser reconhecido como título de cidadão limeirense. Parabéns, pastor, parabéns à sua igreja, a igreja presbiteriana, que tem feito e faz um ótimo trabalho naquele bairro, que muitas das vezes a gente fala carente, mas que tem crescido, um bairro que você vai de domingo, vereadora, tudo aberto, comércio funcionando, comércio pujante, vereador Wagner, uma tranquilidade, isso é bom demais, e o evangelismo que não pode parar, é o que o senhor tem feito. Parabéns, viu, pastor? Pastor, parabéns, viu? Parabéns. E logo, logo a gente terá o prazer de recebê-lo para fazer a entrega. Parabéns. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, só gostaria de registrar aqui meu pedido de desculpas à vereadora Constância Félix, por eu ter saído do plenário justamente na apreciação do projeto que dá o título de cidadão ao pastor. Hoje foi uma sessão meio tumultuada para mim, mas fica aqui o registro que se eu tivesse que votar, se eu pudesse votar, voltar no tempo, votaria favorável com certeza. Parabéns por todo o trabalho já mencionado aqui pelos colegas. Sabemos que a vida de pastor não é fácil, né? Se abnega
de muitas coisas, né, do convívio às vezes familiar, para fazer uma visita, para desempenhar o ministério. Mas que Deus continue abençoando você, sua família e esse ministério que é pujante. Obrigado, viu? Item 1 da pauta, projeto de lei 24/2018, de autoria da nova vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que dispõe sobre parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar e da outras providências. O projeto contém uma emenda e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 28, protocolado sobre o número 1410/2018, de autoria da nova vereadora doutora Mayra Costa, que modifica o inciso 1º do artigo 1º, projeto de lei 24/2018. Está em discussão a emenda. Não havendo a emenda número 28, ela vai à votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A emenda 28 ela foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão o projeto de lei 24/2018 com a emenda aprovada. Eu quero discutir, senhor Com presidente. a palavra a vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, eu quero aqui fazer uma saudação a Edilane, que veio aqui representando o COMAD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, e o seu marido, Marcelo, que é membro da Pastoral da Sobriedade e agente da Pastoral da Sobriedade. Bom, como todos sabem, é um dos nichos meus de atuação, essa questão das drogas, né, a dependência química, toda essa questão da adicção de um modo geral. E eu fiz esse projeto baseado em algumas cidades que já veio fazendo, apesar que algumas ações que relacionadas a esse projeto, nós aqui da cidade de Limeira, nós já fazemos, né? Essas ações já são feitas através do Conselho Municipal, através agora, nós temos agora o Conselho Gestor na nossa cidade, que está cuidando do projeto de prevenção, que já foi aprovado pelo prefeito, né, e agora colocando em prática. Mas como nós fazemos um projeto de lei, então todo esse projeto, todas essas ações, elas se tornam lei. E se tornando a lei, então fica ao nosso cargo, a nossa obrigação de estarmos cobrando, né? Então hoje esse projeto de prevenção, né, nascendo na questão das escolas, de ser colocado em prática, quando a gente fala de prevenção às drogas, prevenção ao uso de drogas, prevenção à doença dependência química, que é o abuso e a dependência de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, né, ou seja, ilegais. E a gente sabe hoje o quanto isso é importante. Como médica, a gente pode falar, posso falar aqui, que como uma doença que se alastrou a nível mundial, hoje é um grande problema de saúde pública, a nível mundial, uma das grandes preocupações hoje da Organização Mundial da Saúde, a questão da doença dependência química. E como toda doença, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que estar falando de prevenção. Né? E quando a gente fala de prevenção e toda essa conjuntura da dependência química, do uso de drogas, a gente sabe que tem uma idade de início, uma idade de experimentação, uma idade de abuso, até o indivíduo se tornar ou não um dependente químico, com todas as consequências do uso e abuso, né, dessas drogas, como a questão da legalidade, quanto a questão da criminalidade, quanto a questão social e na questão da saúde física e mental do indivíduo que faz uso. Então, quando a gente fala de prevenção, em primeiro lugar, a gente realmente tem que pensar em escola, educação, ou seja, as nossas crianças e os nossos adolescentes, que são hoje, ainda são
os alvos mais fáceis, né, dentro das nossas escolas. Então, levar, hoje essa questão das drogas, quando a gente fala das drogas, a gente não pode só ouvir através dos noticiários criminais, a gente não pode só saber da questão das drogas através dessa questão, porque traficou, porque foi preso, porque matou, porque quer internação. Não, a gente tem essa discussão, ela tem que ser ampla, ela tem que ser consciente, para justamente a gente levar esse conhecimento de uma forma consciente, de uma forma preventiva às nossas crianças e às nossas famílias, que onde essas crianças elas passam parte do seu tempo dentro da sua família e dentro das suas escolas. Então eu peço a aprovação. Essa questão assim é uma discussão que a partir do momento que tem uma lei, a gente consegue produzir, a gente consegue elaborar políticas públicas para nosso município, para a nossa cidade e, logicamente, colocá-las em práticas. A gente não pode mais permitir, né, que a nossa cidade, eu vou falar especificamente de cidade, mas a gente sabe que é o Estado, é o Brasil, é o nosso país e sabemos a questão do mundo. Mas que a gente, coisas, né, determinadas doenças que possam ser prevenidas, que a gente não faça nada. Então, a gente tem que usar conhecimento, aqui como diz o projeto, de pessoas capacitadas, né, que vão fazer atividades com os professores, com as famílias, com os diretores, para quem quer de direito, para poder falar e fazer uma prevenção específica, né, da questão do uso de drogas. E aqui fica o meu pedido de uma aprovação, né, virá outros projetos nessa questão do uso de drogas, uso e abuso de drogas, e você tenho certeza que os senhores sabem o quanto isso é importante. Pastor Nilton, que também trabalha diretamente com essa questão da drogadição diretamente, todos aqueles aqui que têm pedidos diariamente no gabinete, quando a gente, né, essa questão quando a gente vai para o lado da criminalidade, a gente sabe que hoje, né, nós temos aqui 2 fundações Casa, nós temos um CR, nós temos um CDP, e nós sabemos que a grande maioria hoje das prisões, na questão da criminalidade, também está relacionado à questão do uso de drogas. Quando a gente fala de violência no trânsito, nós sabemos que a grande maioria está relacionada ao uso do beber, a questão do beber e dirigir, que é o uso do álcool. Quando a gente vai para algumas outras doenças, que ainda é de grande prejuízo no Ministério da Saúde e na saúde pública, muitas dessas doenças estão relacionadas ao tabaco, que é o nosso cigarro. Né? Então, ou seja, a gente não pode perder essa capacidade, nós não podemos perder a oportunidade de estarmos fazendo, falando, executando, quando a gente fala na questão da prevenção às drogas. Então, fica aqui meu muito obrigado, pedindo o voto e o apoio de vocês. Virá a semana, virá o Junho Laranja, a semana da prevenção na questão das doenças relacionadas ao uso e abuso de drogas. Muito obrigada. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, me levanto para dizer que há 5 anos e meio acompanho a luta da vereadora Mayra essa contribuição que a vereadora Mayra vem fazer com o nosso município. Bem, sabemos que temos cada qual determinada bandeira, mas que todas se entrelaçam quando o assunto é a nossa população. O vereador Nilton também tem um grande trabalho nessa área, mas hoje quero dar parabéns pela garra de uma mulher, uma lutadora, que sabe o quanto é difícil, que todos os avanços demandam tempo e muito empenho. Como sei, vereadora Mayra, que a sua bandeira se entrelaça à minha quando o assunto é violência contra a mulher, quando sei que isso também tem a ver com a violência contra o idoso, contra a criança e o adolescente, muitas vezes usados nessa colocação. Então, aqui um agradecimento em nome das mulheres do nosso município pelo trabalho que a senhora realiza e tem a minha eterna admiração. Continue lutando firme do jeito e aguerrida como é,
que estaremos sempre lhe dando suporte no que precisar. Muito obrigada, doutora Mayra. Parabéns. Vereador Newton Santos. Muito boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Eu me levanto também para parabenizar a vereadora doutora Mayra, que, assim como eu, desde o outro mandato, nós temos apresentado vários projetos para a prevenção contra a dependência química. E os vereadores têm acompanhado e têm dado todo apoio. Não é? Ainda hoje mesmo eu apresentei um projeto que faz com que a segurança pública, através da Polícia Militar, também venha intensificar esse trabalho. Porém, nós temos um problema grave na cidade de Limeira. Nós trabalhamos trabalhamos com prevenção. E a repressão é por parte da segurança pública e da polícia. Agora, nós trabalhamos com projetos de recuperação, de orientação, mas nós temos visto que Limeira, um exemplo, em menos de um ano se apreendeu na cidade de Limeira 2 toneladas de maconha, quase 800 quilos de cocaína, presa aqui na nossa cidade. E o problema é muito grave. Porque aqui em Limeira não planta maconha. Aqui em Limeira não tem laboratório de cocaína. De algum lugar vem. Agora, de avião é que não vem. Eu tenho uma reunião com o coronel essa semana, até para apresentar o projeto, e vou tocar no assunto. Porque entra pela entrada da cidade. Quantas entradas nós temos na cidade? Então, se intensificar a vigilância na entrada da cidade, já é um começo. Agora, nós vamos ficar aqui, nós vereadores, garanto que todos os vereadores já foram cobrados. Nós, quando vamos dar entrevista no rádio, algumas pessoas que são do contra ligam lá e falam: você não faz nada, não fazem nada. Fazemos sim, projetos de prevenção, porque a repressão depende da polícia. Agora, se não houver uma repressão também, nós vamos ficar aqui fazendo projetos, e quando é que nós vamos ver um resultado favorável? Olha, infelizmente eu tenho que dizer que vai ser difícil. Por quê? Nós moramos numa cidade de 300 mil habitantes. Se 10% usam drogas, são 30 mil pessoas consumindo drogas. É muita gente. E nosso trabalho, por mais que nós esforçamos, é pequeno diante do grande problema que todos nós temos para solucionar. Não é só meu, não é só da doutora Mayra, é de todos nós, é do poder público. Agora, tem que haver o empenho tanto da prevenção como também da repressão. Porque se prendeu 2 toneladas, imagine o tanto que não prendeu. Imagine o tanto que não está solto por aí. Não é? Então, eu quero parabenizá-la, votarei a favor, e nós temos sim que também cobrar a segurança pública para que nos apresente além. Uma parte, Com muito certeza, rapidamente, por favor. naquilo que o senhor falou, lembrando que Limeira passa por isso, essa questão da prisional que eu falei, né, não é à toa que, que a cidade foi oferecida todas essas unidades prisionais. Limeira é rota de tráfico de drogas internacional, infelizmente. Então, fica aí o nosso... É claro que nós não podemos nem nos meter com a segurança pública, né? Porque nós somos vereadores que fazemos leis de prevenção. A nossa lei não é para prender, a nossa lei não é para acabar com o tráfico. A nossa lei é para prevenir e recuperar aqueles que querem sair dessa vida de sofrimento que é o vício das drogas. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Continua a discussão. Desejo discutir, presidente. A palavra, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, parabéns, vereadora Mayra, pelo projeto. E enquanto
tirávamos foto aqui, eu lembro que você falou para mim, traz esse homem para trabalhar com a gente. E com certeza o Éder, o pastor, ele estaria disposto em qualquer ação que a vereadora ou qualquer outro vereador aqui se dispusesse a fazer na questão preventiva. Muitas vezes eu gosto muito do discurso do vereador Rafael Camargo, que sempre fala sobre a profilaxia, a prevenção. É muito mais barato você trabalhar nessa linha de trabalho do que depois ter que remediar alguma coisa, né? Então, me levanto apenas aqui mesmo para parabenizar, me colocar à disposição, bem como todas aquelas ferramentas que nós temos para ajudar no desenvolvimento desse trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado, Maia. Continua a discussão. Gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Parabenizar a vereadora doutora Mayra Costa, que, como a vereadora Érica Tanque bem disse, bem colocou, vem uma luta, parece que é algo pessoal realmente dela, essa luta contra a droga. Nós temos mais ou menos 3 milhões e 800 mil estudantes na rede de ensino público aqui do estado de São Paulo. E, obviamente, que a semana de conscientização é importante. E a repreensão, pastor, também é importante. Tanto a parte do legislativo, do judiciário, a parte das polícias integradas. Mas eu chamo a atenção também do modelo da padronização que hoje é instituída na educação do nosso país. As escolas não são período integral. O nível educacional, hoje a educação sofre um processo de degradação, os professores não conseguem dar aula, e a falta de estrutura além do ensino, né? A parte cultural, musical e a parte de esporte dentro das escolas é péssimo. Não existe plano de carreira, não existe bolsa, não existe nada disso, e fico um pouco até preocupado, porque se você chegar hoje em qualquer periferia, vereador Estevão, obviamente que vai ter uma resistência para fazer o aluno sentar ali, estudar matemática, física, química. Não vai ser de interesse nenhum. Inclusive, estava conversando com a vereadora Mayra aqui, que todo sábado de manhã, grande quantidade de bebida alcoólica, né, e droga deixado na Praça Toledo Barros por jovens que antes ficavam no shopping, agora desceram. E acabam perdendo a parte fundamental da vida deles, que é a fase do ensino, que a gente sabe que hoje, sem a droga, já sai analfabeto funcional. Então, usando a droga, pior ainda. Sem contar o custo hoje, não só de acidente automobilístico, mas o custo do encarceramento, né? Qual que é o gasto do governo hoje com presídios, com comida, depois com reabilitação, com as clínicas, tudo isso tem um custo. Então, obviamente, que uma das prevenções é a conscientização, a gente levar informação para todos os jovens, né? Para todas as entidades, e o poder público, na sua total ineficiência, dentro do que se pode ser feito, ficam as entidades dando cobertura. Uma delas, as igrejas também, outras entidades, e a gente, dentro do Poder Legislativo, contribuir para que possa diminuir o excesso, né? Como bem disse, você vê que o plano de saúde hoje, doutora Mayra, se você hoje colidir o carro na contramão ou tiver alcoolizado por qualquer outra coisa que esteja infringindo a lei, a seguradora não paga, né? E o seguro saúde tem que dar cobertura para o tabagista que desenvolve o câncer no pulmão. Então, você vê que a ANS cada vez dando mais cobertura, mas o lado empresarial hoje das cooperativas e seguros de saúde, aliás, a seguradora ela monta um perfil diferente. O plano empresarial, quando coloca na grande quantidade os funcionários dentro de uma cooperativa, não se pode individualizar o grupo no caso de tabagista, mesmo com doença de base. Então, a conscientização realmente é um primeiro passo dentro do que a gente pode fazer, e a gente espera que o Executivo aí faça uma campanha abrangente e possa levar de fato e de direito a informação, principalmente aos jovens. Você me dá uma parte? Pois não. E quando a gente fala de prevenção, levar às escolas,
não é só na questão das escolas falar de drogas, né? Falar de droga, ensinar o que é drogas. Quando a gente fala de prevenção, é muito mais amplo. É justamente quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de esportes, quando a gente incentiva, né? E a questão dos professores, isso que o Rafael sempre fala, na questão da preparação, o ganho, né, desses professores, porque a gente tem que construir e incentivar as habilidades desses estudantes. Então, a gente tem que... E também a parte social, que vem na questão da parte social de suas famílias, né? Muitas vezes ele pode até ter uma boa escola, ir bem na escola, mas aonde ele mora, né? Toda essa questão social. Então, quando a gente fala de prevenção, não é simplesmente chegar na escola, dar aula sobre drogas. A coisa ela é muito ampla e vai muito mais além do que, né, tudo isso que nós aqui falamos. Muito obrigada. E uma coisa que ficou bem claro quando a gente anda é que muitas vezes, apesar do bairro ter o tráfico na esquina, quando você tem aquelas escolinhas de futebol e pessoas como o Zeca, entre outros presidentes de entidades, que acabam... Uma coisa que atrai muito o brasileiro é o futebol para os meninos, né? Então, assim, se houvesse realmente uma parceria, tanto do poder executivo, até do governo, do Estado, da presidência, mudar, reformar, trazer realmente o que vai interessar o jovem, que, infelizmente, se a gente chegar só com o livro, infelizmente, nós não vamos ter êxito, vai ser uma luta maciça. É como fazer a prevenção da dengue. Eu acho que essa bandeira que você levantou é uma coisa a ser debatida e discutida e promovida para o resto da vida, porque até nos países de primeiro mundo, a droga ainda é um problema. Dificilmente o país que não tem aí a droga como um problema social cultural. Então fica aqui meu voto já, parabenizando o projeto de lei de Vossa Excelência e digo que votarei favorável. Obrigado. Rafael, a parte, por favor. Opa. Não só o futebol, mas a música, né, a cultura, são inúmeras ferramentas que se pode utilizar. Eu me lembro aqui, inclusive, quando eu falei da música, nós conseguimos alcançar inúmeros jovens, inúmeras crianças através do projeto de música, violão, instrumento, tudo isso que potencializa as habilidades da criança e do adolescente. Isso faz com que esse caminho, que parece ser muito amplo né, e parece, a primeiro momento, muito agradável, né, para o adolescente, então, quando você potencializa a habilidade dele, você diminui esse caminho, né, e desvia, né, do foco que é a droga e a adicção. Como você bem falou, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de caminhar em algumas escolas do SESI, as quais foram referências em esporte como vôlei, xadrez, robótica em Houston. E quando a gente vai visitar algumas unidades, os alunos tocando violão, tocando piano, violino, violoncelo. Então, realmente, como Vossa Excelência disse, não é somente a educação, mas envolver cultura, o teatro, música e demais coisas que a cultura engloba. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Eu gostaria. Vaguinho e depois Constância. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu só me levanto para poder parabenizar minha colega de partido, a vereadora doutora Mayra. A gente já acompanha na comunidade essa luta da doutora Mayra, junto com o doutor Inácio, junto à temática de drogas. Nós temos lá na paróquia de Santa Luzia uma sala de recuperação da sobriedade, todas as segunda-feiras, inclusive hoje está funcionando, deve ter lá em torno de 25 a 30 pessoas dependentes passando por aquela casa, e nada melhor que pelaquela sala de recuperação, e nada melhor que iniciarmos a prevenção pela escola, doutora Mayra. Parabéns. A gente falar de droga é uma coisa. Quem viveu a situação dentro da tua casa, dentro da sua família, sabe o quanto essa prevenção na rede escolar ajudará a muitos jovens. Parabéns, doutora. Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Parabéns, vereadora Mayra. E eu percebo que, desde o momento que nós chegamos, nós vereadores chegamos aqui, a gente percebe o trabalho que a senhora tem feito, tanto a senhora quanto o pastor Nilton tem se entregado com essa bandeira,
E eu percebo que nós chegamos depois, mas isso não desqualifica nenhum de nós, porque nós temos um trabalho, no nosso gabinete está cheio de... os problemas que aparecem para a senhora e aparecem também lá conosco. Então, nós viemos aqui para somar, né? Nós estamos juntos nesse projeto, e eu estava agora há pouco lembrando aqui da Fundação Casa, que de vez em quando eu vou até lá, e ali você conversando, você percebe que 90% por aí são de pessoas, de adolescentes que têm envolvimento com drogas. E aí você pergunta quantos funcionários tem na Fundação Casa, eles te dão um número, daí você fala quantos detentos tem aqui. É mais ou menos o mesmo número. Quer dizer, quase um profissional para cada pessoa, para cada adolescente que está ali. Se você for perguntar lá, você vai perceber que é mais ou menos um profissional, se você contar, para cada adolescente que está ali. Então, vendo por lado o custo que tem isso para o Estado, mas, enfim, nós aqui não estamos nem falando desse custo, nós estamos falando das vidas que são perdidas. E nós não gostamos de falar de um assunto que vocês, médicos, estão bem a par disso, mais do que nós. Estão ocorrendo muitos suicídios. E isso está ocorrendo e nós não estamos falando sobre isso. Tem ocorrido com frequência, eu tenho acompanhado, inclusive, com crianças, né? O suicídio está ocorrendo junto com crianças e tem muito a ver, às vezes, com droga, com videogames. Então, esse assunto, ele me preocupa muito. Por isso que já faz quase 6 meses... o meu interesse em criar essa comissão de assuntos relevantes aqui nesta casa, envolvendo crianças, adolescentes e jovens. Porque por mais que a gente tente, por mais que cada vereador faça o seu trabalho envolvendo a criança, o jovem, o adolescente, nós não vamos dar conta. Porque, como o pastor disse agora, ele falou de 2 toneladas de maconha, foi isso, pastor? Eu estou aqui assustada, não consigo nem imaginar quanto que é isso. E 800 quilos de cocaína. Quer dizer, tirou isso daqui da nossa cidade, mas isso não modificou em nada. Com certeza, isso daqui a pouco já foi reposto. Então, infelizmente, nós temos famílias de bem, não é? E estão com os filhos envolvidos na droga, e eles nos procuram no desespero, né? Procurando clínicas, e a gente aqui nos gabinetes, muitas vezes, querendo ajudar, mas a gente não sabe nem como fazer, né, doutora? Então, é um assunto que nós temos que estar sempre atentos a essas crianças, adolescentes e jovens. E eu sinto muito em dizer, acho que o doutor Rafael comentou alguma coisa, com relação à educação. Nós estamos hoje com a educação falida, não é? Professores mal remunerados, uma dificuldade muito grande, os pais, muitas vezes, querendo fazer dessas crianças, eu tenho preocupação nesse sentido, tenho lido muita coisa com relação a isso, doutora, que os pais querem poupar muitos filhos e não deixam os filhos, às vezes, passar por uma dificuldade, uma necessidade, e o que está acontecendo? Crescem crianças aí carentes, imaturas, envolvendo com drogas, aí depois você vê os pais desesperados. Então, atenção para os pais, para esse assunto. Não papariquem seus filhos além do que você foi paparicado. É só você olhar a sua educação, se baseia nela, porque não adianta a gente ficar aí todo mundo trabalhando fora e não se dedica muitas vezes numa educação em casa, deixa para as escolas dar essa educação. Então, eu acho que é um assunto que deve ser tratado sempre nessa casa, a questão da educação. E ela realmente está falida, como o senhor disse, e a gente precisa ajudar esses pais a verem isso e também fazer o seu papel, porque senão nós estamos deixando, os pais deixam para a escola e a escola não tem condição de fazer. O que nós temos depois é que realmente perder esses jovens para a droga, não é? É o que a gente está vendo, e com tristeza, pessoas que a gente conhece, pessoas próximas, e a gente só fica ali a chorar, não é? De ver o sofrimento da família e o sofrimento do próprio jovem. Então, uma parte, vereadora. Sim. E lembrar que esse assunto tem muito a ver também com a falta de estruturação, a desestruturação familiar, e o que fica muito claro hoje no Brasil, a falta de prevenção também, inclusive projeto de lei meu, de gravidez na infância e na adolescência. Grande número de meninas aí de 13, 14 anos já grávidas e colocam filhos no mundo, mal consegue amamentar, porque Sim. depois já volta para a rua, já volta a curtir, e tudo isso reflete num futuro próximo. A criança cresce sem estrutura, sem formação nenhuma,
e depois, já no meio de tanto desequilíbrio social, cultural e econômico, que hoje a grande maioria cresce num habitat desfavorável, tudo isso favorece para entrar na droga, né? Então é uma somatória de fatores aí que acabam contribuindo para a desgraça e que a gente, de alguma forma, tem que realmente tentar coibir ou tentar acabar com isso na nossa cidade. Obrigado. Exatamente. Vereador. E nós, como poder público, né, enquanto vereadores, parece, às vezes, eu sinto que parece que nós estamos enxugando gelo, sabe, doutora? Parece que a gente está enxugando gelo. Mas nós não podemos desanimar. Eu acho que o nosso trabalho tem que ser de dedicação mesmo. Aquele vereador que tem uma atuação maior na área, a gente poder estar ajudando e ampliando, e sendo um parceiro mesmo, né? E eu fico feliz por estar aqui hoje nessa casa e por a gente ter essa comissão que está sendo uma experiência fantástica. Nossa comissão de assuntos relevantes, a gente tem ouvido muitos os adolescentes, os jovens, e muita coisa eu estou aprendendo com eles, e isso para mim é importante porque a gente tem condições de poder ajudar. Enquanto você não sabe o que fazer, aí você ouvindo realmente o que eles necessitam, aí fica muito mais fácil para a gente estar inserindo isso nas políticas públicas. Enfim, muito obrigada, senhor presidente, parabéns mais uma vez, vereadora. Continua a discussão. Que desejo, presidente. A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, jamais poderia deixar de falar nesse momento, principalmente em não ressaltar o trabalho da nobre vereadora doutora Mayra, que eu sou admirador dentro dessa área de prevenção e de recuperação, e já tive o privilégio de participar no CR, algumas atividades, onde a doutora Mayra exerce, não só no CR aqui de Limeira, mas também na Fundação Casa e também no CDP, que ela já começa e ela já é automaticamente intimada pelo doutor Barrichello, juiz da Vara Criminal, para que faça parte, para dar a sua contribuição dentro de uma área tão difícil, tão importante, que para o próprio Poder Judiciário resolver e para o Poder Executivo e Legislativo, não se tem dinheiro, não se tem ações, não se tem recursos para que possa ter uma recuperação e um planejamento que possa um dia zerar definitivamente essa questão das drogas. Mas o seu trabalho, doutora Mayra, é de fundamental importância. A sua luta, ela tem trazido, assim, ações e reações importantes. E esse projeto que eu vejo, ele é fundamental porque vem na educação fundamental, onde a criança, o adolescente, o estudante, ele começa a construção dos hábitos, dos costumes e principalmente do caráter. Então, ela vai passando por processo de construção, e se ela não tiver alguém que preze, alguém que lute e que faça realmente ações dentro do processo inicial das crianças, onde vão formar a sua opinião, os seus objetivos, vão criar seus ideais, vai ser muito mais difícil na frente a gente corrigir. Aí as pessoas não terão oportunidade de passar por uma transformação. E aqui eu vejo que esse projeto seu é importante na prevenção, porque ele tem um aconselhamento aos alunos sobre o risco e também sobre as consequências do tráfico de entorpecentes. Ali ele vai saber, se você fizer isso, você vai para a cadeia, você vai ser preso, você vai ser morto. Esses jovens, essas crianças, adolescentes, ele precisa ouvir isso. Ele precisa escutar, ele precisa deslumbrar, ele precisa antever já, para poder, quando for criar, ele tiver uma situação, ele falar assim, não, lá atrás vai acontecer isso comigo.
como é a nossa educação. Quando a gente ia pegar alguma coisa, os nossos pais, nossos avós, eles repreendiam a gente acabava, depois de uma determinada idade mais para frente, você lembrava e falava, pô, não vou fazer isso porque vai acontecer aquilo. Então, esse projeto de prevenção e todas essas informações é muito importante. E outro aspecto que eu analiso aqui de suma importância é o apoio às diretoras das escolas fundamentais do município. Porque a grande líder na área educacional tem o diretor. E o que acontece? Quando o diretor não tem um apoio, quando não tem um incentivo, quando não tem um amparo de alguém que possa lhe ajudar através de uma lei, ele vai acabar caindo no descaso também. Falar, se ninguém está preocupado, por que eu, como diretora, vou ficar preocupado? E principalmente quando não tem apoio. Aí ele perde o interesse e desestimula a pessoa. A partir do momento que tem um projeto, que tem a lei, que tem que ser cumprida, isso facilita e ajuda muito todos os diretores, todas as pessoas que estão lidando diretamente com as crianças, com adolescentes. Não só com eles, mas com os professores. Então é uma cadeia, vai envolvendo todos. E esse processo educacional ajuda no todo aquele estabelecimento de ensino, que é fundamental. Então, esse projeto vai trazer uma perspectiva de melhora para a educação, de prevenção e de conscientização, para que possa haver também uma mudança na estrutura, na formação e principalmente na cabeça de cada um desses adolescentes. E também outro detalhe que eu vejo, que os conselhos municipais, os conselhos tutelar, Conselho Municipal de Antidrogas, eles têm que ter esse respaldo também para poder agir, para poder mudar, para ter intervenção, para ter prevenção e principalmente para a reinserção desses indivíduos. Então, o seu projeto ele vem de encontro com a sociedade, com o apelo da sociedade entre as drogas. E tudo isso porque a sua pessoa já tem uma visão, já tem uma experiência do que precisa ser feito. É no dia a dia, é no momento, cada anos e anos passando com experiência dentro do CR. Quantas experiências que eu tive, mais de 300 e poucas pessoas que estão presas, que estão tentando reeducar, ser reeducadas, para que elas possam voltar e ser devolvidas para a sociedade e recuperada, que é o objetivo. Precisa de alguém que se preocupe. E eu vejo muito positivamente, é um projeto importante e eu fico muito feliz em poder falar isso. Aqui eu estou falando de todo o meu coração, porque se nós tivéssemos mais pessoas preocupadas com a área de determinados segmentos, cada um, se tivesse 4, 5, 10, cada vereador, executivo, deputado estadual, deputado federal, presidente da República, governador, enfim, todos os políticos do nosso Brasil tivessem preocupado com essa situação e não preocupar com essa situação que a gente vê lá no Fórum do Brasil, em Brasília, pessoas com uma roubadeira, pegando dinheiro público e deixando de investir realmente onde precisa ser investido. Mas isso um dia vai mudar. E para mudar, nós temos que começar do município. E nós estamos começando através desse projeto que nos faz que votemos com louvor pela sua visão e principalmente pela sua experiência, que contribui com essa casa, com todos nós que não temos a sua experiência, mas principalmente com a cidade de Limeira. E destaco também quando o pastor Newton falou sobre a Guarda Municipal, ela aprendeu toda essa carga, mas ela tem feito, a Guarda Municipal, o papel de polícia, e ela tem feito muitos e muitos anos. E quão ela está sendo importante
para poder prevenir e está arrecadando, está prendendo, está combatendo e está ajudando a nossa sociedade. Todos fazendo a sua parte. Parabéns e o meu voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo projeto de lei 24/2018, ele vai à votação e o painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Foi aprovado o projeto por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, primeiro a Mayra Costa, depois Cleiton Silva. Darcy. Darcy Reis. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem e nos assistem, em primeiro lugar, realmente agradecer ao voto e à fala de todos os vereadores, né, de ter esse entendimento do quanto essa demanda é importante. Fazer aqui a demanda da vereadora Érica, realmente em algum momento ou em vários momentos, nossas demandas elas realmente se cruzam, né, mas eu acho que é isso aí, a gente trabalhar junto, né, construir as nossas políticas públicas, exercer efetivamente o papel, o que nos traz aqui. Eu quero aqui fazer a menção o Hugo, que está presente aqui no plenário, que também é conselheiro do Comad, também tem uma grande experiência nessa questão, né, da drogadição. E também só fazer assim, a questão, deixar bem enfático que a prevenção, que quando a gente fala de drogas, a gente só fala, né, pensa nas drogas ilícitas, mas deixar bem importante que a maioria, né, a grande causadora ainda de todas essas questões de drogas, de acidentes, de famílias disfuncionais, da questão social, ainda são as drogas lícitas, que é no caso o álcool e o tabaco. E o álcool em especial, né, e onde geralmente a primeira experimentação, isso é estatístico, não é a Mayra que está falando, a primeira experimentação da criança e do adolescente se faz dentro de casa. Então, isso é para a gente refletir e realmente a gente pensar em políticas públicas e pensar realmente na prevenção. Muito obrigada. Cleiton Silva. Senhor presidente, primeiramente parabenizar a doutora Mayra, porque é um projeto de fundamental importância, por isso que eu votei favorável. E sei o zelo que a doutora Mayra tem quando fala desse assunto, não só a Mayra, como também o pastor Newton. E dizer, doutora Mayra, que eu fico feliz em saber que ainda nós temos legisladores que pensam em prol da sociedade na parte de prevenção. Inclusive, nós tivemos aqui até uma palestra, foi qual eu falei que eu guardei aquela frase, que a maconha é a fragmentação do mal. Então, acho que é partindo dali que entra todas as outras drogas. E eu falo que eu fico feliz de ter legislador assim, que fala de prevenção, porque a gente vê alguns legisladores que querem liberar essa droga que acaba com o pai de família, acaba com mãe, acaba com os filhos, acaba com a base da sociedade que é a família. Então, fico muito feliz em votar, em saber ainda que nós temos pessoas que pensam dessa forma e que são maioria, que essa minoria que quer destruir o ser humano, porque a droga, infelizmente, destrói o ser humano. Que quer destruir o ser humano é uma minoria que não vai conseguir vencer o bem, porque o bem sempre vai vencer o mal. Parabéns, doutora Mayra. Darcy Reis. Senhor presidente Nobres Pares, também me levanto para parabenizar a vereadora Mayra por esse projeto. Eu tenho uma esposa que é professora e eu sei o que acontece um pouco dentro das escolas e às vezes ela chega lá falando, olha, hoje tinha os meninos fazendo isso, tinha os meninos ali, tudo com a droga e junto com a droga às vezes a bebida também. E a minha esposa fica muito triste porque quando ela chama a mãe, ela está de coordenadora hoje na escola, e quando ela chama a mãe e o pai e a mãe tomam um susto porque não sabe o que o filho está se fazendo desse uso, e 99% a minha esposa diz que são surpresa para os pais e para a mãe, eles não sabem. Por quê? Porque eles fazem escondido ali com os amiguinhos, e então esse projeto aí vem para orientar essas crianças, orientar os pais, as mães. Então, o que eu posso dizer, doutora Mayra?
muito obrigado por esse projeto. Eu te agradeço em nome da minha esposa, porque tenho certeza que hoje, quando eu falar com ela, ela vai ficar muito contente, porque ela se preocupa com os alunos. Eu vejo a dedicação dela na escola lá, eu vejo a preocupação dela. E eu parabenizo aqui todos que falaram, que eu ouvi atentamente. O Cleito arrematou aqui a discussão, na minha opinião, falando que acaba com a família, e realmente acaba, porque eu tive e tenho amigos, e tenho famílias que realmente se destruíram na droga e acabaram com as famílias, e é muito triste isso aí. Eu tenho conhecimento de vários casos que realmente é triste. Parabéns, doutora Mayra, mais uma vez. Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, apenas para parabenizar a doutora Mayra, o gesto e o trabalho que é feito ao longo desses anos pela senhora e por outras pessoas que defendem essa bandeira com tanto afinco e realmente feito de uma forma séria. Dentro dos discursos e das muitas falas em que já fui contemplada, inclusive, por vários discursos aqui, algo que a senhora comentou e comenta de forma reiterada é o fato de que a prevenção ela não é tão simples assim, não é falar sobre o assunto de uma forma superficial, atacar o problema, atacar a causa, e isso dói, isso mexe, isso machuca, e isso tem a necessidade de um grupo multidisciplinar e de um grupo que entenda muito daquilo que está fazendo, como está abordando, até para não piorar e não desencadear uma situação ainda mais complicada. Parabéns pelo trabalho, não vou me alongar aí, todos os colegas já falaram, mas certamente a senhora é um nome e um exemplo na luta aí com relação às medidas de prevenção ao uso de drogas. Item 2 da pauta, projeto de lei 47/2018, de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da lei 3.590/2003, que perpetua o nome do senhor José Chanquete em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouro público de nossa cidade. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Não havendo, ele vai à votação e o painel de votação ele está aberto, senhores vereadores. Mayra Costa. Marcos Xavier. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. O item 3 foi prejudicado pela apresentação de emendas. Item 5 da pauta, projeto de lei 71/2018, de autoria da nova vereadora Érica Cristina Teiquimoia, que estabelece a responsabilidade do envio à Câmara Municipal do plano de contingência para enfrentamento dos arboviroses no âmbito do município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei está em discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, esse projeto, embora simples, porque é o envio desse plano de contingência de arboviroses à Comissão de Saúde dessa casa, ele, embora simples, é de importante e eu julgo fundamental para que essa casa acompanhe para passo as ações contra as arboviroses em nosso município. Há muitos que entendem que o combate à dengue, à chikungunya, à zika, se faz somente com a distribuição de panfletos e depois, se ocorre uma epidemia, o atendimento dessas pessoas e uma estatística, mas não é isso.
Eu convidei a Comissão de Saúde para que assinasse comigo, porque é a área desta comissão, o envio, mas temos que deixar bem claro que esse é um trabalho grande que a Secretaria de Saúde do município tem que fazer e, na verdade, ele reúne desde a prevenção até o atendimento em caso de epidemia. Conhecer esse plano, ter noção do que significa, ter noção do que se trata, com certeza irá contribuir no nosso aprendizado para que possamos realmente acompanhar esse trabalho. Eu julgo que a dengue e as outras arboviroses, temos a dengue, apareceu aqui no estado de São Paulo, com maior ênfase em 1987, chikungunya em 2014, Zika em 2015, e eles passam a fazer parte desse plano de contingência. Essa organização de ações devem ser previstas para que a ação e a resposta do poder público seja rápida nas suas ações. Nós temos em Limeira, em matéria, falando agora especificamente em dengue, já circularam 2 tipos de vírus. Então, nós temos uma população, entre aspas, vacinada contra 2 tipos. Mas são 4 tipos de dengue que temos no país. Consequentemente, se um terceiro tipo vier a ser constatado em nossa cidade, teremos uma grande epidemia de novo. Esse é um dado extremamente importante. E muitas pessoas falam e se esquecem de que uma das principais frases na luta contra a dengue é dengue mata. Muitas vezes achamos que é uma dor no corpo, mal-estar, que em 7 dias estará resolvido, mas nos surpreendemos quando essa frase tão batida realmente acontece em nosso município. Dengue mata. Principalmente aqueles que têm comorbidades, e é preciso estar estruturado. E quando falo estruturado, essa Câmara deve acompanhar para a passo todos os trabalhos. Esse município tem que estar com, principalmente, e eu acredito realmente nisso, apto a dar os atendimentos. Temos que fazer, sim, a prevenção, alertar ou relembrar, porque acho que não há em nosso município pessoas que ainda não saibam como combater a proliferação do Aedes. Mas temos que estar preparados em caso de uma epidemia, de poder garantir à população os leitos necessários, a medicação necessária, os insumos necessários para termos um menor número de perdas de vidas em nosso município. Então, essa é a intenção. Eu creio que só estaremos realmente a salvos quando a vacina realmente for disponibilizada para a nossa população. Creio que está na 3ª fase da pesquisa. Temos que também acompanhar as outras ideias. Bem me lembro que no meu primeiro mandato estive na cidade de Piracicaba, numa apresentação da Ocitec, que se tratava dos mosquitos transgênicos. E, de fato, estranhei um pouco toda a apresentação e tenho buscado saber como anda essa, na verdade,
experimento que foi feito em Piracicaba, algumas colocações contrárias e outras melhores, mas ainda é somente um teste. Também temos que ter o conhecimento de que não podemos sair usando inseticidas e diversos, como foi pedido nessa casa, a aplicação de venenos em nosso município, porque essa também não é a saída. Então, temos que estar preparados. E acredito e confio muito na Comissão de Saúde de nossa Câmara Municipal, dessa vez formada, temos 3 médicos que saberão acompanhar para passo realmente e tecnicamente essas ações. Então, o fiz para que possamos realmente entendermos, os outros vereadores também, os que chegaram a essa casa nesse mandato, do trabalho insano que é o combate contra as arboviroses. É por demais interessante que todos os vereadores, assim que chegar a casa, façam a leitura, porque compreenderão muito melhor toda a dinâmica desse grande trabalho que é necessário, não só na nossa prevenção, mas principalmente no atendimento às vítimas que, porventura, tenhamos na cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Solicito a todos, em nome da Comissão de Saúde, que façamos a aprovação desse projeto. Continue em discussão. Não havendo o projeto de lei 71/2018, ele vai à votação e o painel de votação está aberto. Darcy Reis. Já votei. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. O item 7 é de minha autoria, por isso eu tenho que passar para a vice-presidente. A justificativa do voto, me desculpe, vereador Rafael Camargo, a respeito do projeto da vereadora Érica Tanque. Rapidinho, presidente, só para contribuir com a vereadora, é um problema de saúde pública, mas em decorrência da falta de educação, com todo o respeito daquele que joga material em terrenos baldios e acaba contribuindo para a proliferação da doença. Realmente, em 2014, acho que foi 14 que tivemos, 15, tivemos essa epidemia, e o engraçado é que todo mundo esperava um padrão de dengue hemorrágica, quando na verdade é realmente um problema que a gente não consegue prever sinais e sintomas, porque nem sempre o que está escrito no livro, vereador, é o que chega no pronto-socorro, e tivemos perdas lamentáveis de todos os nichos, todos os níveis sociais e culturais da cidade, até a nível empresarial tivemos vítimas. E olha que engraçado, como Vossa Excelência falou de febre, dor no corpo e dor no fundo do olho, tiveram casos até de exames normais, o coagulograma normal, e o paciente evoluir para a mesma coisa clinicamente que um choque séptico, que é vasodilatação de vasos, extravasamento de líquido, e não tem o que fazer, né? E hipotermia, entre outras coisas. Então são doenças que realmente ceifaram vidas aqui, que poderiam ter sido evitadas, e importante que a Câmara Municipal continue o trabalho e acompanhe o Executivo, lembrando que é de extrema responsabilidade da população também contribuir na prevenção, até porque fica muito fácil também culpar o prefeito de uma coisa que eu poderia evitar, com um simples ato de não jogar uma lata ou um pneu, ou guardar entulho e vaso, coisas simples, que infelizmente por falta de educação e cultura, a gente acaba contribuindo aí para a proliferação de doenças de terceiro mundo. Estados Unidos tem dengue também, tem zika, chikungunya, principalmente na Flórida, mas o fato é que a distribuição de pessoas
nesses condados, nessas cidades, são diferentes. Aqui, aglomerado de pessoas, sem conseguir ter acesso à educação e à informação. E olha que complicado, viu, vereadora? Não existe hospital que suporte uma epidemia. Se pegar a Santa Casa com todo o potencial dela, humanitário, Unimed e medical somados, nós tivemos acho que 40 mil casos de dengue. Então, assim, não consegue, não existe hospital com 2 mil leitos, por exemplo. Então, a importância que é a gente prevenir uma doença como a dengue, chikungunya e zika vírus. Obrigado, presidente. A sessão está suspensa. Você está acompanhando a sessão ordinária. Voltando. Sessão. Item 7 da pauta. Projeto de lei número 81/18, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que perpetua o nome da senhora Júlia Estradioto de Ogerte, na Rua 4 do bairro Condomínio Industrial 2 Barras. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 81/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E o painel está aberto à votação. Está encerrado a votação. Está encerrada a votação. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores presentes nesse plenário. Está suspensa a sessão. A sessão está reaberta. Eu prorrogo os trabalhos até o encerramento da pauta. Projeto de lei 89/2018, de autoria do novo vereador Claudemir Vieira, que perpetua o nome do senhor Sebastião da Silveira Prado, na rua projetada 10B, Jardim Residencial Regina Bastelli. Projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ele vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 9 da pauta. Projeto de lei 9/2018, de autoria do novo vereador Helder Lúcio de Oliveira, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa em homenagem ao Imaculado Coração de Maria. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Não havendo, ele vai à votação. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. A sessão está suspensa por 1 minuto. Senhor presidente. Estamos em instantes. Eu entendi. O problema não sou eu. Somos vítimas e não culpadas. A sociedade precisa mudar. Tomei conta da minha vida. Todas nós podemos. Se eu pude, você pode. Violência contra a mulher. Isso tem que acabar. Nós queremos e podemos lhe ajudar. Realização: Prefeitura de Limeira.
A sessão está reaberta. Oradores, Carolina Pontes. Zé D'Amix dispensa. Alemão. Dispenso. Anderson. Dispenso. Estevão. Dispenso. Mir. Dispenso. Newton. Helder. Érica Tanque. Vou precisar usar a palavra 1 minuto. Como eu disse hoje, durante o projeto da vereadora Mayra, quando foi a votação, há trabalhos que demandam tempo. E assim foi com a Patrulha Maria da Penha. Fiz toda a gestação desse projeto na Câmara Municipal, foi aprovado, tornou-se lei, e isso se tornou a Lei 5.761, de 13 de setembro de 2016. E essa semana teremos a entrega da Patrulha Maria da Penha, a qual agradeço ao governo Mário Botion, que tirou do papel a lei, trazendo realmente para a realidade da vida de tantas mulheres e para o nosso município. Quero aqui convidar a todos que puderem se fazer presentes. O convite será enviado a todos os vereadores e vereadoras. E feito mãe que acompanha seus filhos, somos nós, vereadores, que acompanhamos as leis, aquelas que fizemos a proposta, e esperamos que eles amadureçam para daí caminhar sozinho. Estarei acompanhando até o fortalecimento dessas ações para que continuem em nosso município. Então, somente para pedir a presença dos senhores, vou ficar muito honrada com a presença dos senhores e senhoras no lançamento. O convite será enviado, e parabenizar e agradecer ao Executivo que tira do papel, indo para a ação. Muito obrigada, senhor presidente. E nesse exato momento, a gente encerra os trabalhos desta noite e convoca os senhores vereadores para a sessão, a ser realizada dia 14 de maio, às 4 da tarde. Um abraço a todos e boa noite.